Olá pessoal, aqui é a doutora Kelly e hoje eu vou responder uma pergunta que está todo mundo me fazendo. Por que eu vendi meu carro? Bom, primeiro ano passado eu fiz A gente estava em dúvida, meu marido, se nós íamos... Que carro que a gente ia escolher? Aí a gente começou a fazer pesquisa. Primeira coisa foi ver que o carro que a gente tinha estava só valendo a metade de quando a gente comprou. Isso não faz 5 anos. Não fazia 5 anos e o carro já estava valendo a metade. Ou seja, tem uma depreciação, uma desvalorização muito alta. Isso dava em média ali uns 5 mil reais de desvalorização por ano. Então, já fazendo umas contas aí, a gente, 5 mil a menos que você perde por ano naquele carro que a gente tinha. Que normalmente a depreciação de automóvel é considerada 10%. E aí eu fui cair na loucura de buscar o carro que a gente tanto queria. Fomos buscar, a gente tinha que colocar mais uns 30, 20 mil reais para que a gente pudesse comprar aquele carro que a gente desejava. E não sei se muita gente sabe, mas eu sempre digo que eu não gosto de carro com bundinha, né? Ou seja, os carros sedãs. E aí a gente teve um pequeno desacordo. Eu queria carro pequenininho, eu sempre digo que por mim eu andava com Fiat Uno ou um Smart, que ele é bem pequeno, mas o meu marido queria um carro maior, porque claro, a gente quando vai viajar é importante a gente ter um carro maior. Então a preocupação da gente ter um carro maior era muito mais pelas viagens que a gente faz. Em final de ano a gente normalmente pega o carro, sai de férias, vai para o sul, né? Não sei se você sabe, nós somos do sul, então a gente sempre vai pro sul de carro, leva filha, um monte de coisa que a gente leva para roupas para doação. Então é importante que a gente vá de carro para levar essas coisas todas e até para andar por lá mesmo. E aí nós chegamos no impasse de que, bom, esse valor que a gente ia colocar mais para um carro, considerando a depreciação dele, eu fui avaliar que compensava muito mais a gente vender o carro e pegar um carro alugado do que nós então comprássemos um carro novo. E aí eu ainda fui fazer uma conta louca, porque eu olhei assim, bom, além do dinheiro que eu vou perder se eu tirar de uma aplicação e comprar um carro novo, ou se eu não tivesse o dinheiro e for financiar, o valor que eu estou gastando, ou seja, eu estou gastando esse dinheiro, vou pagar uns juros para o banco, seria um valor que ajudaria no aluguel do carro. Tinha uma dúvida, porque aqui em São José dos Campos o Uber ainda não estava funcionando. A questão do aluguel ia ser importante porque pagar táxi ainda é um valor muito alto aqui em São José dos Campos. Então, teria que ter a solução do carro alugado mensal. Só o fato de eu alugar o carro mensal eu já economizaria com IPVA, licenciamento, limpeza, né? Pelo menos limpar o carro 1 ou 2 vezes por mês, querendo ou não, já é uns 60, 70 reais que se economiza. E normalmente, claro, teríamos o custo com o combustível e multa se a gente fizesse alguma infração. E colocando na ponta do lápis, o aluguel ainda compensava mais. Mas eu não contava que o Uber viesse tão cedo para São José. Quando o Uber realmente chegou aqui em São José, eu estava em Florianópolis, inclusive, eu assim, pronto, não há dúvidas. Alugar o carro já era uma saída boa, mas ainda não é. Com o Uber é muito mais fácil. Por quê? O meu marido vai para o trabalho dele ou com o carro da empresa ou de ônibus, que tem um ônibus que passa na frente de casa e leva ele para a empresa. Eu posso andar de Uber na cidade quando tiver que visitar alguns clientes. Quando for para São Paulo, óbvio que eu vou de ônibus, não vou mais de carro, porque o trânsito lá é impossível. Você tem um deslocamento de metrô muito bom e você tem também o Uber na cidade de São Paulo. Eu, como viajo muito, então o carro ficava parado, também não tinha essa necessidade. E agora a gente é fã do Uber, a gente usa Uber aqui na cidade direto, seja para ir jantar, seja para dar uma volta. O mais importante também é que eu, quando queria comprar um presente para alguém, alguma coisa, o que acontecia? Entra, vai pro elevador, pega o carro e vai pro shopping. Só o fato de gastar R$7 no shopping já é um custo bastante elevado, só o fato de você gastar R$7 de estacionamento, então você já tem um custo elevado. Então, menos um custo que eu tive, que foi
o estacionamento do shopping. Se eu quiser ir pro shopping, eu vou de Uber e economizo esse valor. O valor que eu vou gastar até o shopping é o valor do estacionamento. Mas o mais interessante ainda é que eu descobri lojas aqui próximo da minha casa, que antes eu ia pro shopping, então não ia nessas lojas. Então o mercado local eu passei a aproveitar melhor. Outro ponto interessante foi que, claro, eu tive que fazer todo um planejamento, uma estruturação para realmente voltar a poder dizer, ó, eu posso ficar sem carro. O que eu fiz? Mudei a minha filha de escola, então minha filha hoje ela estuda próximo da minha casa e o gostoso é que a gente vai caminhando pela manhã, curte um sol cedinho, então a Duda já começa a acostumar a andar a pé, isso é delicioso. Eu já faço a minha caminhada matinal de meia hora, porque é 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, já mato essa tarefa. Um motivo também que eu vendi o carro é não só a questão de economizar, mas realmente a gente vai ficando sedentário, os anos vão passando e você só quer sentar no carro e dirigir, não quer mais caminhar, não quer mais andar de bicicleta. Claro que eu digo, uma das preparações que eu fiz foi pegar e botar minha bicicleta na revisão para andar um pouco mais de bicicleta na cidade. Então, 5, 10 quilômetros hoje está perto. Aí as pessoas assim, mas andar de bicicleta, né? O Brasil tem muito disso, você andar de bicicleta é feio. Barcelona, Montreal, a própria França, Barcelona, você tem um cartãozinho que você usa a bicicleta na cidade inteira. Então, em Barcelona você pode usar a bicicleta na cidade inteira, que é bonito, é chique. Montreal você tem esse sistema também de bicicleta. Você com cartão de crédito, você aluga a bicicleta num lugar e devolve no outro. O próprio Paris também tem o processo de você fazer aluguel de bicicletas. Então você facilita o quê? Você tem uma melhor qualidade de vida, você economiza. Então E é mais engraçado porque também foi uma prova, porque eu trabalho muito com as pessoas para ela economizar, para ela se deixarem, né, de alguns luxos. E mais importante, a prova disso é o fazer também, né? Não adianta eu dizer para a pessoa, você vai lá e você anda mais a pé, anda mais de bicicleta, vende o carro para pagar as dívidas. É uma saída também. Às vezes você tem um carro e ele está quitado e você está cheio de dívidas, vende o carro, sai dessa dívida de uma vez e resolve esse problema, bola para frente, vida nova, né? Às vezes tem gente que está com 5, 10, 15, 20 mil de dívida. Se você parar um pouco e dizer, eu tenho meu carro quitado, então você vende o carro para que você consiga quitar suas dívidas, né? Porque o valor das dívidas possivelmente são em valores de juros bem elevados. Então é uma saída também você pegar e vender seu carro para pagar dívidas. Mais um teste que eu quis fazer, um experimento, foi esse. Não adianta eu falar para as pessoas e eu não experimentar como que é isso. Então está sendo um exercício bem interessante, já faz desde dezembro que eu tô sem carro, passou um mês aí, já estamos começando o segundo e está sendo legal, né? Andar um pouco mais a pé, andar de bicicleta, o próprio Uber você te permite, então é legal porque o Uber agora eu tô no banco de trás e vou trabalhando ali, então o tempo que às vezes eu dirigia para ir para determinado lugar, hoje eu aproveito e trabalho um pouco ali atrás também. Então é importante, é possível isso. Tem que ir pro centro. Talvez o Uber seja um pouco mais caro, não é tão longe aqui da minha casa também, mas tem uma van que passa aqui com ar-condicionado a R$ 3,80. Só o estacionamento do centro é R$ 4, 5 reais também. Então, olha só o quanto de economia você faz. Então, é importante às vezes a gente parar, pensar um pouco. Tem gente que às vezes fica com o carro direto na garagem, mas só por ter o carro, e às vezes tá com dívida, tá deixando de fazer atividade física. Então pense que você tem o lado positivo de andar menos de carro, né? Você tem o ponto de qualidade de vida e você tem a parte financeira também. De combustível a gente gastava um valor absurdo, né? Cada parada no posto de gasolina era ali seus quase 200 reais. Então eu estou registrando tudo que eu estou gastando com Uber e realmente a economia é bastante grande, porque só o que eu gastei de Uber no mês é muito mais baixo do que o valor que eu gastava de combustível. Outra coisa interessante que ajudou muito a gente a tomar essa decisão
foi quando eu fui fazer a revisão do carro, para que a gente fosse viajar final de ano, a revisão tinha dado um valor de mais de R$ 2.500. E eu fui numa locadora e quanto que é para alugar um carro, e um carro daquele que meu marido queria, bacana, né, para família. A gente foi lá e viu o valor do aluguel, menos de R$ 2.500 para ficar um mês com um carro super legal. Então é importante a gente ter essa noção do que a gente tem como prioridade realmente nessa vida. E se você realmente quer qualidade de vida e quer sair da situação da crise financeira, de problemas financeiros, e você tem um carro, é uma saída talvez. Por que não vender seu carro, andar um pouco mais de bicicleta, andar um pouco mais a pé, usar o transporte público? Não sei como é que é na sua cidade, mas eu acho que você tem essa saída também. Então, tá aí respondendo por que eu vendi meu carro, que tá todo mundo me perguntando, ok? Tchau, tchau!